Então, aí você fala assim, mas como é que eu posso transferir energia? Como é que eu posso transferir energia entre o sistema e a vizinhança? Calor é uma forma, qual é a outra? Oi? Trabalho, primeira lei da termodinâmica. O trabalho, ele é uma manifestação caótica de energia? Não, porque, por exemplo, o trabalho, ele é usado, tem uma definição bonitinha de trabalho, que vocês vão ver depois, né? Mas trabalho, a definição de trabalho é a energia que flui pelas fronteiras de um sistema, ou para a vizinhança, ou da vizinhança para o sistema, e que pode ser usado para modificar a altura de um corpo. Trabalho de expansão é o trabalho típico. Qualquer trabalho pode ser convertido em trabalho de expansão, por isso que a gente sempre fala em trabalho de expansão. Uma borboleta. Essa é a borboleta do Dia dos Químicos. Ela é sintética. Agora, o trabalho, para eu poder erguer uma massa na vizinhança, ou para a altura dessa massa mudar, eu não posso falar em energia caótica. Eu tenho que ter uma direção preferencial de deslocamento. Tá certo? Porque senão não há deslocamento nenhum. Então, sempre que a energia ela vai de uma forma mais organizada para a forma mais desorganizada, a transformação é espontânea. Você ia fazer uma pergunta? Não? Alguém tinha erguido a mão? Você? Você, desculpa. Então, quer dizer, por exemplo, naquela reação que misturou dois sólidos, o jeito que eles estavam antes era mais organizado do que... Não, mas obrigada pela pergunta. Quando a gente fala, por exemplo, no caso de uma reação endotérmica, né? A gente está olhando para a energia onde? Você fala a reação é endotérmica. Não, tipicamente, aonde que é? Por definição. Por definição, calor e trabalho, eles não se manifestam no sistema. É claro, como a gente fez no laboratório. Se eu não permitir que o calor produzido saia para a vizinhança, ele vai ser usado para aumentar a temperatura do meu sistema. Mas, tipicamente, calor e trabalho fluem através da fronteira. Então, eles vão para a vizinhança, ou vêm da vizinhança. Tá? Então, quando eu falo uma reação é endotérmica, o que eu quero dizer? Exatamente. Está vindo da vizinhança para o sistema. Mas eu estou olhando a vizinhança. Tá? Não estou? O que a gente fala? Ó, a energia da vizinhança está diminuindo. Não é isso que a gente fala? Uma reação exotérmica. Eu estou jogando calor na vizinhança. A energia da vizinhança está aumentando. Do mesmo jeito, eu estou tirando energia na forma de calor da vizinhança. É que você não tá conseguindo conectar porque está faltando um pedaço. Qual é o pedaço? Qual é o pedaço que está faltando? Eu estou olhando para a vizinhança. Qual é o pedaço que está faltando? Sistema. Horas, bolas, carambolas. Eu tenho que olhar o sistema para ver como que a energia interna do sistema, como que ela está distribuída. Se ao longo da reação química, a energia interna do sistema, aquela que é associada às moléculas que participam da reação, as espécies que participam da reação, se a energia ao longo da reação
fica mais distribuída pelas moléculas, pelos produtos, pelos reagentes, eu estou aumentando a distribuição de energia. Eu estou indo para uma forma mais desorganizada de energia. Então eu tenho que olhar para o sistema e tenho que olhar para a vizinhança. Como é que eu olho para essa desorganização da energia da vizinhança? Eu olho através do fluxo de calor. Se eu jogo calor na vizinhança, eu estou dando energia desorganizada para a vizinhança. Aumenta a desorganização da vizinhança. Estou jogando mais energia desorganizada. Agora, para o sistema, eu não posso olhar de novo para a energia. Eu tenho que olhar para a matéria que está lá. Eu tenho que olhar para as moléculas. Mas como é que eu meço isso? Esse é um grande problema. Quando eu falo de calor, é fácil imaginar, né, Jéssica? Mas e aí? Eu estou falando de matéria. Fala. Então, eu defino a forma mais organizada e a menos organizada pela matéria, não pela energia contida, certo? Por enquanto, sim. Mas eu estou dizendo que quando você olha para o sistema, não é só a energia que você está olhando. Você está olhando para a distribuição. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, vamos pensar em água, que é uma molécula hiper mega blaster simples. Né? Eu tenho uma certa quantidade X de energia em água sólida, gelo. Então, quais são as formas, algumas das formas que a energia está armazenada nesse gelo? Ó, minha cabeça é oxigênio, as minhas mãos são hidrogênios. Como que a energia está armazenada no gelo? Cinética não. Não. Os cubinhos de gelo lá em casa ficam paradinhos. Oi. A ligação entre elas não vibra? Ó, vibração é uma coisa, né? Energia cinética, quando você fala energia cinética, desse jeito, normalmente você está associando a translação, tá? Então, energia cinética de translação, não. Mas certamente a água, a molécula de água vibra, né? Agora, ela não roda. Ela não tem como rodar. Então, vamos imaginar, por enquanto, dessas três formas de energia, vamos pensar só nessas três para simplificar a nossa vida e para ela ficar mais enxuta, né? A molécula de água não tem energia de translação no estado sólido, ela não tem energia de rotação no estado sólido. Então, eu tenho energia nas ligações e tenho energia nas interações intermoleculares, tá? Vamos supor, me parece uma boa suposição, que a energia nas ligações seja a mesma, independente do estado físico, certo? E que nas interações, como uma aproximação, vamos considerar também que seja igual, só numa aproximação. Aí, a gente só vai olhar, para facilitar aqui o nosso entendimento, translação, rotação e vibração, tá bom? Então, a molécula de água presa na estrutura do gelo, ela vibra assim, ó, por exemplo. Ela pode vibrar assim também. Ela pode fazer um pequeno movimento de deformação angular. Só isso que ela pode fazer. Ela não roda nem translada. Aí eu pego essa mesma quantidade de água, dou um pouco de energia para ela. Vocês sabem que na transição de fase não muda a temperatura. A energia é só para romper as interações que mantêm as moléculas no estado sólido. Eu dou essa energia e o gelo funde. Estou falando de água a 0 graus. O que é de diferente do ponto de vista dessas interações que a gente falou? Ela pode rodar e ela tem uma certa energia de translação. É claro que é confinado no líquido, mas ela já ganhou 2 modos, que a gente chama de 2 graus de liberdade a mais, que ela não tinha. Agora ela pode rodar e agora ela pode transladar. Então a energia que ela tinha antes, agora vai para a vibração, vai para a energia cinética de translação e vai para a rotação. Vocês entendem que a energia está mais distribuída? Antes ela ficava concentrada na vibração. Agora a mesma energia está na rotação, está na vibração e está na translação. Ela não está mais dispersa. Nesse sentido, ela não está mais desorganizada.
está mais distribuída. Se eu for para o estado gasoso, é muito maior, porque aí ela tem total liberdade de rotação, total liberdade de translação, a energia, porque a rotação no estado líquido é um pouco de rotação que ela pode fazer, não é muita, mas ela tem total liberdade de rotação no estado gasoso. Então, se eu olho a molécula de água, eu digo que a energia dela é muito mais dispersa, está muito mais espalhada no estado gasoso do que no líquido e no sólido. Isso é intuitivo para vocês? Então, reações químicas que geram gases vão distribuir mais a energia do sistema, não vão? Independentemente da quantidade de energia. Eu não quero saber se tem mais ou menos energia. Eu quero saber como essa energia está distribuída. Fala, Rafael. Você ia perguntar? Alguém aqui ia perguntar? A energia pode ser a mesma por conta da energia de ligação e gás? A gente partiu dessa suposição. Mas vocês conseguem perceber que uma espécie no estado gasoso, uma certa quantidade de energia que eu dê para ela, ela vai poder distribuir em muito mais possibilidades do que a mesma molécula no estado sólido. É intuitivo para vocês ou não? Eu vou definir uma nova propriedade termodinâmica que eu vou chamar de entropia. E a entropia, ela não vai medir a quantidade de energia, como a gente olha no caso da entalpia. A entropia, ela vai dizer para a gente como que a energia está distribuída naquela substância. Tá certo? Então, existe as substâncias podemos associar uma grandeza, uma função termodinâmica chamada entropia, que mede o grau de distribuição de energia daquela espécie. Não a quantidade, tá? Mas a dispersão, a distribuição dessa energia. Aí, além de olhar para a entropia da substância, tem que olhar para a substância, para a vizinhança. Sim. Já dá para vocês terem uma ideia, naquela reação endotérmica que eu mostrei, o que deve ter acontecido? Oi? Mas é principalmente a liberação de gases. Aquela reação ali é um sal de amônio com hidróxido de bário. É uma reação que libera amônia. E libera amônia em grande quantidade, que é um gás. Então, entre os meus produtos, nos reagentes eu só tinha sólidos. Sólidos têm tipicamente baixa entropia. Gás tem tipicamente alta entropia. Isso é intuitivo para todo mundo? Se eu tenho uma reação que produz gás, a variação da entropia do sistema muito provavelmente vai ser positiva, vai aumentar porque eu estou produzindo gás. Se eu tenho uma reação que consome gás,
muito provavelmente a variação da entropia do sistema vai ser negativa, porque eu estou consumindo espécie gasosa. Mas não basta olhar só o sistema, eu tenho que olhar a vizinhança, que foi o primeiro comentário da inesquecível, que eu sempre esqueço. Oi? Da inesquecível Paula. Uai, como é que a reação endotérmica pode acontecer espontaneamente? Eu estou tirando energia da vizinhança, eu estou tirando energia da vizinhança na forma de calor. Então, a entropia da vizinhança deve estar diminuindo. Se calor é uma forma desorganizada de energia, se eu estou tirando o calor da vizinhança, eu estou tirando essa forma desorganizada de energia da vizinhança. A entropia diminui. Mas eu tenho que olhar também para o sistema. Se eu estou gerando gás na minha reação, a entropia do sistema aumenta. E se a variação da entropia do sistema for maior que a variação da entropia da vizinhança, na somatória, a entropia do universo, que é sistema mais vizinhança, aumenta. E esse é o nosso critério de espontaneidade. As transformações que forem espontâneas, elas vão levar a um aumento da entropia do universo, Paulo. Morremos. Quando a entropia parar de aumentar, parar de variar, a gente atinge o equilíbrio. O equilíbrio é a morte. Fala. Porque se eu estou recebendo energia, eu estou tirando de algum lugar. Se você considera o universo... Essa é uma questão que não é muito trivial, mas classicamente o universo é um sistema isolado. Né? Mas você pode reorganizar essa energia que ele tem, né? Mudando. Exatamente. Você pode reorganizar essa energia nas substâncias. Quem trouxe aquele Aleph, você trouxe um super livro hoje? Ele tem uma super tabela no final? Tem várias tabelas, não. Qual tabela? Uma tabela de propriedades termodinâmicas. Senão eu peço para inesquecível... para inesquecível... Você. Vamos ver se o Aleph acha. Não, eu vou pedir para você. O Aleph está com um livro aqui. Eu vou pedir para ele... Ele achou uma tabela. Eu vou pedir para ele achar a água nessa tabela. Por favor, Aleph. Enquanto ele procura, a gente pode escrever aqui a conclusão que a gente chegou, né? De que as transformações espontâneas... E eu estou me referindo às transformações reais, que não são, geralmente, transformações reversíveis. O nosso mundo, com os seus eventos reais, ele é um mundo de transformações irreversíveis. É aquela bolinha que pinga na mesa e para. Tá certo? A gente nasce, cresce, vive um tempo e morre. Isso é irreversível. Pelo menos para esse corpo. O que quer dizer que Quer dizer que eu esqueci o que eu estava falando. Diga. Tipo, se eu estiver falando de um equilíbrio químico, aí não seria mais irreversível. Tipo, todas as reações não são meio que um equilíbrio químico, então elas não são irreversíveis. Mas não é... Quando você tem uma reação química, você gera uma certa quantidade de produto. Se a reação acontece no equilíbrio atingido, a transformação que acontece espontaneamente em um sentido, ela se iguala à probabilidade da reação inversa acontecer. Nesse sentido, você tem a reversibilidade. Mas até você chegar ao equilíbrio, você teve um direcionamento da transformação espontânea, porque senão você não teria nenhuma reação. Então, as transformações espontâneas são aquelas que ocorrem com aumento da entropia
do universo. Ou seja, ΔS do universo tem que ser maior do que zero, sendo ΔS do universo o ΔS do sistema mais ΔS da vizinhança. Aí eu pedi para o Aleph pegar na tabela, ele tem uma tabela, qualquer livro bom de química geral, de fisicoquímica, ao final tem uma tabela com valores de propriedades termodinâmicas. Então, normalmente, são valores de capacidade calorífica, pressão constante, entalpia padrão de formação, entropia e energia livre de Gibbs de formação, que a gente ainda vai ver.